Ô Flor, me acode. Me ensina algumas coisas que não tá encaixando, não bate, não fecha a conta, entendeu? Fala aí pra mim, Flor, por favor. Me ajuda aí. Ô Flor, presta atenção, menina. Presta atenção, Flor é você. Nós duas somos Flor, né? Presta atenção. Eu falo pra você o que Jesus falou pra Nicodemos. Você é líder aí, entendeu? Tu não sabe de nada, menino. Presta atenção. A Bíblia já está interpretada. De repente o problema é que tu fica interpretando, entendeu? Já tá. A Bíblia já é uma história consumada. De repente, porque você fica futurizando. Entendeu? Vamos lá, mas fala alguma coisa aí que eu te respondo sim. Com muito prazer. Então tá, Flor, eu vou escrever uma carta pra você, tá? Presta atenção, que eu sou da antiga, né? Eu vou começar assim, ó. Venho por meio desta. Entendeu? Me responda, por favor, tá? Presta atenção. Tá bom, eu vou ter prazer em responder a sua carta, né? Que eu não souber, eu vou pesquisar, entendeu? Porque assim, eu gosto, né, de pesquisar, de estudar, verdade? Presta atenção, hein? E vou responder na medida, né, na medida do possível, a sua cartinha, tá bom? Mas antes, me ajude a divulgar, né, os nossos vídeos, entendeu? Presta atenção, hein? Fala pro povo aí, ó, curtir, não custa nada aí, sentar o dedinho e curtir os nossos vídeos, tá bom? Compartilhar com outros, né, para que outros venham se inscrever, porque eles já tá vendo que você já é inscrito, né? Já se inscreveu em nosso canal. Nosso canal não consegue, entendeu? Tá difícil chegar a 3.000 inscritos, tá 2.980 alguma coisa. Meu Deus, presta atenção. Então faz isso, tá? Me ajuda aí, menino. Presta atenção, comenta assim. Bota pergunta também aí no comentário. Fala de onde você está vendo esse vídeo, entendeu? De que estado, entendeu? Presta atenção, fala alguma coisa, mas fala. A sua cartinha, Flor, está extensa, mas eu vou lendo devagar e não vou responder com minhas palavras, né? Eu vou responder algumas coisas e nós temos que, agilizar, né, o entendimento. Mas vou procurar te dar respostas do que está escrito, tá bom? Assim de cara, né, você me perguntou o seguinte. Você me perguntou sobre se você é igreja, porque você não está entendendo, se você é igreja. A outra missionária falou que você tem que ir à igreja. Você saiu da igreja e foi para a igreja, então você fica meio confusa. Que eu falei que você é igreja. Fica calma, vamos entender, tá bom? Presta atenção. Quando eu falei para você, Flor, que você é a igreja e você ficou confusa porque as outras ficam falando, não, vamos para a igreja tal, vamos para a igreja tal. Não, se você não pode, fulano ficou de mal porque você saiu da igreja tal, você tem que voltar para a igreja, porque você está desigrejada, que você está no mundo. Calma, Flor. Primeiro, o mundo, todos nós estamos, tanto essas igrejas que você está falando aí, como nós estamos neste mundo físico. Mas para você entender, né, você tirar essa confusão da sua cabeça, quando eu falo que você é igreja, está escrito em Efésios 4, que é pessoas, igreja é pessoas, não é verdade? É pessoas, entendeu? Foi a partir do Império Romano, né, que vem esse conceito de igreja, que levantou os templos, igreja católica, apostólica, que é a igreja mãe, e depois veio os protestantes continuando nesse regime de igreja, que tem estatutos, né, tem a bandeira, né, cada um tem o seu nome, nomenclatura, entende? Mas quando eu te falei sobre você ser igreja, presta atenção, aqui em Efésios 4, está escrito assim, eu vou ler, se você lê todo Efésios 4, né, para a gente entender texto e contexto. Então,
Presta atenção, aqui a partir do versículo 13, diz assim, ó. Esse entendimento é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento que é do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude o quê? De Cristo. Presta atenção, 14. Para que não mais sejamos como crianças, né? Arrastados pela ondas e levados de um lado para o outro, né? Isso que você falou, um fala que é aqui, outro fala que é lá, não, aqui é que tem, aqui não, entendeu? Aqui que é bom. Presta atenção. Então, para nós ficarmos de um lado para o outro, sendo levado, né? Levado por variedade de ventos de doutrinas, pela artimanha, eu só estou lendo a Bíblia, pela artimanha o que? Das pessoas, né? Pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, presta atenção, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, né? Cabeça. Tem versão que fala cabeça da igreja, né? Porque igreja é pessoas unidas. Agora presta atenção, você vai entender melhor. 16. O cabeça, né? Cristo. 16. De quem todo o corpo, né? Pessoas reunidas, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, né? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Entende? Então vamos entendendo, hein? Depois você vem aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, para você ter mais um entendimento, né, do que é a igreja, para você compreender, não ficar aí confusa, menina. Presta atenção, está escrito assim, ó. Segundo a graça, porque foi Paulo, né, que teve a visão do ressurreto, né, e ele que esteve no mundo espiritual para poder trazer para o mundo físico, não é verdade? Preste atenção. Para alcançar todo o mundo, não somente o mundo do Israel, né, dos circuncisos, mas também dos incircuncisos. Então foi Paulo. Então preste atenção, lembra que ele falou que ele esteve em outra dimensão, fala céu, né, mas é outra dimensão. Preste atenção. Aí Paulo diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, e que deu a Paulo, né? Não foi a outra pessoa. Não confunda, que é aquela igreja que foi fundada em Pedro, que ele é outra coisa, que ele é coisa de Israel, dos judeus, de circuncisos, entendeu? Presta atenção, estamos falando de uma igreja universal que realmente é pessoas. Não é como você disse aí, que é fachada, é estatuto terreno, tá? Estamos falando de igreja pessoas, né? Presta atenção. Então Paulo deixou para nós, né? Falou para eles, mas que chega até nós, né? Diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, né? Que foi Paulo que lançou o fundamento, não foi Abraão, Sansão, Melquisedeque, foi Paulo. Lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Então tem que edificar sobre, né? Sobre esta visão que Paulo, né, compartilha. Presta atenção. Aí ele fala assim, ó: porém, cada um veja como edifica. Entende? Então a confusão é essa. Que a igreja, pessoas, nós temos que entender que tem que a palavra é para ser edificada em igreja, pessoas. E não falar que você tem que, entre aspas, obedecer, fazer coisas, conceitos, regras
de igreja tal, como falando de título de igreja. Não, vai para ali, na igreja que está aquela faixa branca, porque é ali que é a igreja de Deus, qual a igreja, né? Qual é a igreja, né, que eles falam até morar no céu? Claro que ninguém vai morar no céu, né? Porque João 14, o próprio Jesus falou, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu não teria nos dito. Mas o homem fala em ir para o céu. Ele não quer ir para a morada que Jesus preparou, né? Porque cada um vai para a sua origem, né? O resiliente de cada um, porque a carne volta para o pó, não é verdade? A carne não reina, né? No reino espiritual, não herda reino espiritual, né? Então ele disse, cada um edifica, né? Veja lá como é que edifica, porque coisas espirituais têm que se edificar com palavras espirituais, né? Presta atenção, por isso que lá em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11, eu vou ler daqui a pouco para que entenda, e a gente fecha esse raciocínio. Então ele diz, Paulo disse assim, ó, porém cada um veja como edifica, porque, ó, versículo 11, porque ninguém, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, entendeu? Aqui não está escrito, ó, daqui a algum tempo, né, podem criar outro fundamento, outro estatuto, né? Não, falou porque ninguém pode edificar outro fundamento a não ser Jesus Cristo, o ressuscitado, né? Como doutrina, como história, pode falar sobre tudo, né, que está escrito, porque precisamos saber do contexto, não é verdade? Da história. Presta atenção. Então vamos entendendo. É fácil, hein, essa querer. Espero que esteja ajudando você a entender a Bíblia. Aqui em Hebreus 5, a partir do versículo 11, está escrito assim, a exortação sobre o progresso para ir avançar na fé, né, o progresso. Qual fé que eu tenho que avançar? Lembra que Jesus disse, né, aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei, entendeu? Então esta fé, né, você não está vendo, mas você crê, né? Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? A fé é a certeza, né, do que a gente espera, mas a gente não está vendo, mas a gente tem convicção, né? A gente tem convicção. Você olha, você não vê nem parede, mas você está vendo a porta ali. Você vê porta onde não tem nem parede. Então, fé é a certeza e convicção daquilo que nós não estamos vendo, mas nós esperamos. Então, Jesus falou, né? Então, temos que crer. Presta atenção. Então, para concluir o raciocínio, ele não falou que estaria ali, estaria acolá, tanto é que ele falou para a mulher samaritana, né? Quando a mulher samaritana, ali em João 4, né? Acho que no versículo 24, Jesus estava ali falando com ela e ela perguntou, onde é que eu devo adorar? Né? Porque os judeus, ele implicava, né? Não gostava que eu no templo. Jesus falou assim, ó, vai vir dias que não é preciso adorar nem no monte, né? Que tem gente que vai buscar a presença no monte, né? Apesar que fala, maior é aquele que está em nós. Então está em nós, mas eles vão buscar no monte. Então Jesus disse, vai ter tempo que você não vai adorar nem no monte, nem em Jerusalém, né? Que era a casa do tesouro, né? Você apenas vai me adorar em espírito e em verdade, né? Ele confirmou aquilo, onde tiver 2 ou 3 ou mais meu nome, ali eu estarei. Então aqui em Hebreus 5, a partir do versículo 11, ele diz assim, ó, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, né? Ficaram tantos anos na escola bíblica, entendeu? Você ficou, Flor. Então, depois vocês têm ainda novamente necessidade de que alguém lhes ensine, né? Quais são os princípios elementares
dos oráculos de Deus, porque até se aprende, né? Muitos princípios, mas princípios, regras, costumes, tradição, né? Da igreja física, terrena. Mas o propósito é a palavra, o oráculo de Deus. Então diz assim, ó, vocês, né, são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram o quê? Vocês passaram de novo a ter necessidade de leite e não de alimento sólido, né? Exatamente, a gente tem que lembrar que a palavra também diz, né? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Mas acontece que todos querem ser, né? Ninguém quer ser discípulo ensinando discípulo, discípulo fazendo discípulo, né? Todo mundo quer ser mestre e acaba, né, saindo do alvo, não é verdade? Que o único cabeça é Cristo, como falamos, né, em 1 Coríntios 3, 11. Então, finalizando o raciocínio, né, você estava aí atordoado, você sabe se você é a igreja, se você vai à igreja, e aonde que busca e tudo. Então, passo a passo, entenda, né, reveja esse vídeo que você vai entender, tá? Falou? Presta atenção. Então, finalizando aqui em Atos 17, né? Estavam ali acusando Paulo, e Paulo aqui teve nessa parte que leu todo o capítulo. Texto sem contexto é pretexto para a gente não entender, é pretexto para heresia, falar bobagem, né? Entender bobagem e falar bobagem. Então, aqui em Atos 17, vamos aqui a partir, né, falar assim, ó, do 23, um pouquinho antes. Senhores atenienses, né? Paulo se defendendo e falou assim, né, que estava ali em Roma. Entendeu? É Roma ali. Então, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são o quê? Bastante religiosos, né? Vocês são bastante religiosos, né? Realmente, né? Tá ali aquela casa mãe lá, vamos para a gente entender, né? Presta atenção. Ele falou assim, ó, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Porque, entendeu? Adoram o Jesus morto, adoram Jesus em memória e anunciam a morte de Jesus. Então é o Jesus da cruz, morto. Entendeu, me? Presta atenção. Então ele disse assim, ó, o Deus desconhecido. Aí ele disse, ó, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Isso aqui já é o ressuscitado, ele já ressuscitou, né? Por que adorar em memória? Ele ressuscitou, ele vive, né? Porque ele vive, podemos crer, acreditar que realmente, né? Ele falou, onde tiver 2 ou 3, mas o meu nome, ele realmente está ali, não fisicamente, não é mais filho do homem, filho de Deus. O véu foi rasgado. O véu era o que? A origem carnal de Jesus, né? Presta atenção, por isso que na cruz o véu foi rasgado de alto a baixo, porque ficou só o ressuscitado, entendeu? Agora todos no ressuscitado, todos têm livre acesso, não é assim? Versículo 24 de Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, em templos, igrejas feitas por mãos humanas, né? Ele não está aqui nem está lá, não está na bandeira tal nem no bandeira tal. Ele disse, aonde tiver 2 ou 3 mais o meu nome, eu estarei. Então a igreja é pessoas reunidas, ligadas, atadas, como está em Efésios 4,16, né? É um povo ligado, atado. E tem que estar na mesma visão, não pode puxar para cá, outro puxa para lá, né? Porque tem, presta atenção, hein? Presta atenção, 25, nem é servido o quê? Por mãos humanas. Então a obra, né, terrena não é para Deus, é obra, né, humana, de humano, né, para humano, não é verdade? É comunhão, união, entendeu? No amor de Deus, não é verdade? Presta atenção. Então, ele disse assim, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, nós temos que entender, né, a palavra de Deus, não é verdade? Presta atenção. Então,
Nós aqui que temos que nos reconciliar conosco, né? Porque na verdade falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai o próximo como a ti mesmo, mas isso não acontece, né? Isso. Então é nessa comum união que nós temos que viver, repartir o pão. Jesus falou: eu sou o pão da vida. E entender que a obra, ele falou na cruz, está consumada. A obra, né? A obra do Filho de Deus, entendeu? Então nós temos a obra nossa, né? A obra é nós animarmos uns aos outros, né? Nesta fé, que realmente ele é invisível, mas ele é real. Está em todo canto, está em todo lugar, entendeu? Presta atenção. Então, eu espero que eu tenha colaborado com você, Flor, entendeu? Presta atenção, hein? Quando tiver uma dúvida, outra dúvida, manda para mim, que a gente, né, pelo menos lê a Bíblia, tá bom? Graças a Deus. Então, Flor, eu espero que tenha sido, assim, né, proveitoso esse estudo, né? Não somente para você, mas para todos aqueles que vier a ver esse vídeo, né? Então ficamos nesse raciocínio que não existe lugar específico, né? Já que Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 mais meu nome, entendeu? Então assim terminamos com esse raciocínio de Atos 17, né? Versículo 23 e 24. Jesus não habita, né? O Jesus, Deus, ele não tem caixinha, não vive em lugar, né, como se fosse uma caixinha ele guardado aqui ou acolá. O próprio Jesus, lá no livro de Mateus, acho que é no capítulo 23, me parece, ele mesmo alerta o povo, né? Ó, quando falar Jesus está ali, Jesus está lá, ó, não acredite, entendeu? Preste atenção. Então, aqui Paulo, né, se defendeu, porque ele estava sendo criticado, né? Porque estava parecendo que ele estava anunciando um evangelho novo, falando do ressuscitado. Até nos dias de hoje, né? Confunde, uma hora está falando do ressuscitado, na mesma hora estão falando do Jesus histórico, né? Aí eu não sei se anuncia a morte do histórico ou do ressuscitado, né? Entendeu? Então a gente não entende muito. Eu compreendo que muitas coisas é difícil da gente compreender. Então ele estava aqui falando para os atenienses, né? Falando para os atenienses. Os atenienses, eles eram Atenas, né? Era uma cidade lá da Grécia Antiga, né? E sabemos que da Grécia veio esse conceito de imagem, né? Presta atenção, hein? Então, por isso ele falou aqui no capítulo, né? Ao Deus desconhecido, né? Porque estava aquela imagem do Deus morto, né? E assim se usa até hoje, né? Ouve e se adora, né? O Deus morto. Então, por isso adoram em memória. Entendeu? Então, esse conceito veio da religiosidade criada, né, pelo homem. Entendeu? Então, vamos ficar nessa visão, preste atenção e beijo no coração. Até a próxima dúvida, Flor. Beijo no coração. Se inscreva, deixe seu like.